senhoras e senhores presentes, eu vou imediatamente passar o tema que me foi incumbido tratar. Certamente existem muitas questões e dúvidas sobre ele. Eu não pretendo esgotar, não tenho essa pretensão na minha exposição. Mas, depois também da minha fala, ficarei à disposição para esclarecimentos complementares que se fizerem necessários e discussão de alguns temas. Muito bem. Todos sabemos que, em matéria de greve e negociação coletiva dos servidores públicos, nós estamos diante de um assunto que sofreu recentemente alguns posicionamentos recentes dos tribunais brasileiros que vêm interpretando, com algumas modificações no tempo das suas posições, a Constituição Brasileira de 88. Todos sabemos também que antes da Constituição Brasileira de 1988 não havia o direito de greve e de sindicalização para os servidores públicos, entendidos aí no sentido estrito da expressão, os servidores da administração direta e das autarquias. Foi, portanto, com a Constituição de 1988, que esse direito, pela primeira vez no Brasil, foi formalmente reconhecido a essa parte dos trabalhadores brasileiros. Todos sabemos também que, embora nas constituições anteriores não houvesse esse direito, embora até a legislação expressamente dissesse o contrário, também sabemos que, do ponto de vista fático, do ponto de vista social, entidades associativas e sindicatos, que formalmente têm a natureza de associações, ou tinham, melhor dizendo, associações culturais, associações de natureza civil, essas entidades faziam as vezes dos sindicatos contra a ordem jurídica que, no meu modo de ver, de uma maneira autoritária, vedava a essa parte dos trabalhadores esses direitos elementares a todos os trabalhadores. Bom, com a Constituição de 1988, temos lá previsto, nos artigos 37, incisos 6º e 7º, e 142, essencialmente, a regência dessa matéria no direito brasileiro. O artigo 142, no parágrafo 3º, inciso 4º, exclui desses direitos os militares. Portanto, os militares, sejam eles das Forças Armadas, sejam das polícias militares e corpos de bombeiros dos estados e também forças que são equiparadas ou são consideradas auxiliares, né, das Forças Armadas, essas forças estão fora da previsão desse direito. Por outro lado, o artigo 37, inciso 6º e o inciso 7º da Constituição prevêem o direito de greve e de sindicalização dos servidores públicos. A primeira questão que me parece deve ser frisada quando tratamos dessa matéria é que, desde 1988, a previsão desses direitos na Constituição exige que nós tenhamos uma visão diferente dos servidores públicos, do seu relacionamento com o Estado como trabalhadores. A primeira observação a ser feita é essa, ou seja, os servidores passam no Brasil, a partir de 88, a serem reconhecidos como uma categoria de trabalhadores que tem conflitos do ponto de vista dos seus direitos, das suas funções, das suas obrigações, e que tem a prerrogativa e tem o direito de discutir essas questões com o seu empregador, no caso o Estado, de reivindicar frente a ele e de se movimentar no sentido de ver as suas reivindicações atendidas. No mundo ocidental, esses direitos já eram reconhecidos em muitos países desde o início do século XX e, no mais tardar, com o final da Segunda Guerra Mundial, esses direitos foram amplamente reconhecidos nos países da Europa, na América do Norte, e em outros países de outros continentes também. E o Brasil se atrasou muito no reconhecimento desse direito. E isso se explica
por uma visão autoritária da relação entre o servidor e o Estado, visão essa agravada pelo fato de que, em grande parte da história do nosso país, certamente ainda na maior parte da história do nosso país, nós tivemos governos, instituições políticas autoritárias, quando não abertamente ditatoriais, bastante limitadoras dos direitos em geral dos cidadãos. A Constituição de 88, como todos sabemos, é a que traz uma ampliação maior dos direitos, quer individuais, quer sociais, da nossa sociedade, e lá estava também, então está, a previsão desses direitos. Acontece que regra de direito, seja ela princípio, seja regra no sentido estrito da expressão, toda norma de direito, toda norma posta de uma lei é uma expressão de algo que se quer que seja assim. É aquilo que em direito nós chamamos de dever ser. É claro que entre o dever ser e a efetivação fática daquilo, muitas vezes vai uma distância considerável. E, neste caso, nós estamos diante de uma situação que, no meu modo de ver, estamos ainda bem distantes de uma efetivação minimamente razoável da implementação desses direitos. O direito de sindicalização, menos, embora também existam, creio que todos os senhores devem ter alguma experiência nesse sentido, principalmente aqueles que militam mais nos sindicatos, ainda há visões muito autoritárias dos poderes no Brasil, no sentido de restringir a atuação sindical do servidor. Agora, em relação à greve e à negociação coletiva, mais ainda há um déficit de efetivação desses direitos, não obstante já tenhamos aí mais de um quarto de século, mais de 25 anos de promulgação da Constituição brasileira. Pois bem, há, portanto, o que eu chamaria de um certo divórcio entre a visão tradicional do pensamento jurídico e da mentalidade política a respeito dessa questão no Brasil e aquilo que a Constituição trouxe. Porque a Constituição traz uma renovação portanto, como eu já disse, da relação entre o servidor e o Estado, dentro do processo de ampliação democrática das nossas instituições. Quero fazer aqui, para ilustrar, para deixar mais claro o que eu estou a dizer, menção a 2 julgamentos do Supremo Tribunal Federal que foram feitos no início dos anos 90, portanto, alguns anos depois de promulgada a Constituição de 88. O primeiro deles citado aí é a ação direta de inconstitucionalidade número 492, que foi julgada em 1992. O Estatuto dos Servidores Públicos Federal, de 1990, na sua redação originária, previa expressamente, em alguns dispositivos, que os servidores públicos teriam direito à negociação coletiva de condições de trabalho com o Estado. O Ministério Público Federal propôs uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a essa norma, alegando que não havia previsão do direito de negociação coletiva para o servidor público na Constituição brasileira e que decorreria da natureza da relação entre o servidor e o Estado, relação estatutária, que seria de natureza obrigatória na concepção do regime único do servidor, decorreria daí, segundo o Ministério Público, a impossibilidade de haver negociação coletiva. E o Supremo Tribunal Federal, majoritariamente, por ampla maioria, diga-se de passagem, considerou inconstitucional esse dispositivo e ele foi, portanto, excluído da Lei 8.112. Posteriormente, no julgamento do mandado de injunção 20, em 1994, o Supremo Tribunal Federal julgou que o direito de greve previsto na Constituição é um direito de eficácia chamada contida, ou seja, ele só pode ser exercido, ou melhor, desculpem, direito de eficácia limitada na Constituição, ele só pode ser exercido depois da sua regulamentação legal. Essa lei tem que ser uma lei específica para o servidor
e, portanto, o Supremo entendeu que o servidor público não tinha o direito a fazer greve enquanto essa lei não sobreviesse e, consequentemente, toda a greve de servidor se constituiria numa ilegalidade sujeita a sanções àqueles que fizessem. Muito bem, e todos sabemos que, apesar dessas decisões do Supremo Tribunal Federal, os servidores públicos que já faziam greves durante os tempos do regime autoritário, principalmente no final desse período autoritário, os servidores que já, de fato, atuavam por meio de suas associações e sindicatos, negociando, ou pelo menos tentando negociar com o poder público, essa realidade continuou. Mas vejam que aí está a ideia de que eu falo do conflito existente entre a mentalidade jurídica e política e aquilo que está, muitas vezes, expresso no texto de uma lei ou no texto da Constituição. Eu costumo dizer para meus alunos, e talvez aqui haja também estudantes de direito, sei que muitos aqui podem não ser da área jurídica, aliás, se eu falar muito juridiqueza aqui, por favor, depois peçam todas as explicações que eu tentarei dar, viu? Mas, diga-se de passagem, essa observação que eu faço é no sentido de que, nas escolas de direito, os alunos passam por um processo que eu costumo chamar assim, de formatação do cérebro, né? A gente fica 5 anos lá, né? Ouvindo, todos os dias, vai lá uns professores, e há dão as suas aulas, e nós estamos lendo os livros, né, que são escritos, e aquilo tem uma certa forma de raciocínio, há uma certa característica, uma certa moldura, né? E aí eu costumo dizer que a gente sai da faculdade de Direito com o cérebro já numa forma e num modo de pensar determinado. Pouca gente consegue escapar dessa formatação. E, às vezes, não é consciente. Na maioria das vezes, é inconsciente. E essa mentalidade, essa formatação do nosso cérebro, ela tende a formar um indivíduo com a cabeça conservadora. É claro que, dependendo das circunstâncias pessoais de cada um, ou de outras questões mais, é possível que alguém fuja um pouco mais, um pouco menos disso. Mas há uma tendência, não é um condicionamento absoluto, mas há uma tendência a um conservadorismo. E esse conservadorismo se faz pelo fato de que aquilo que nós aprendemos com os nossos professores e com os livros em que estudamos são o retrato de uma mentalidade de um tempo. E, normalmente, a sociedade avança mais do que a lei. Normalmente, a sociedade quer mais do que o que está na lei. Normalmente, a sociedade avança mais do que a mentalidade jurídica. E, normalmente, tende a haver uma defasagem entre a sociedade e nós, que fazemos parte dessa espécie, né, dos juristas, alguns chamados operadores do direito. E a tendência que existe é quando a gente tem uma lei nova, um ordenamento novo, que é fruto de muitas conquistas, muitas vezes árduas da sociedade, a sociedade se frustra ao verificar que a aplicação daqueles textos legais pelos juízes, pelos membros do Ministério Público, pelos advogados, pelos consultores do direito, acabam fazendo com que a lei tenha uma leitura que a torna, muitas vezes, inócua, muitas vezes bem menos eficaz do que se queria e, muitas vezes, até se anula a eficácia de uma lei por meio de uma interpretação conservadora. Isso que eu estou a dizer, portanto, mostra que é o que aconteceu em grande parte com o texto da Constituição de 88, que, em alguns aspectos em que ela procurava avançar como eco da sociedade, ela encontra, até hoje, barreira dentro do judiciário, dentro do Ministério Público, dentro da cabeça dos advogados ou das bancas de advocacia, dentro da cabeça dos consultores do poder público, que insistem em fazer uma leitura do texto da Constituição com o parâmetro, com a forma que tem na cabeça anterior à Constituição de 88. Por exemplo, para ilustrar o que eu estou a dizer, trago aqui um pequeno trecho da decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional a negociação coletiva dos servidores públicos, na ADI 492. O relator,
então o ministro Carlos Veloso, diz num certo trecho: a negociação coletiva compreende a possibilidade de acordo entre sindicatos de empregadores e de empregados, ou entre sindicatos de empregados e empresas. Malogrando a negociação, segue-se o dissídio coletivo, no qual os tribunais do trabalho poderão estabelecer normas e condições de trabalho para as partes. A negociação coletiva tem por escopo, basicamente, a alteração da remuneração. Ora, a remuneração dos servidores públicos decorre da lei. Claro que há várias outras considerações. Vejam nesse trecho, senhores, que é o seguinte: o problema aqui é o seguinte, é que esse trecho mostra, e isso está em toda a discussão dessa decisão do Supremo, que quase todos os ministros do Supremo, com exceção de um deles, que foi o voto vencido, o ministro Marco Aurélio, que na época recém-ingressava no Supremo Tribunal Federal, mas todos, a grande maioria, raciocinava que negociação coletiva é um modelo que está na CLT, é um procedimento que está na CLT, porque essa descrição do ministro Carlos Veloso corresponde ao modelo da CLT, que é o modelo, em princípio, próprio para a iniciativa privada ou para as empresas estatais, para as pessoas de direito privado da administração. Me parece que há várias prescrições da CLT sobre negociação coletiva que, em princípio, poderiam até mesmo ser aplicadas aos servidores. Mas o Supremo Tribunal Federal sequer considerou a possibilidade, como aventou na época o vencido voto do ministro Marco Aurélio, sequer cogitou da possibilidade de dizer assim: bom, o servidor terá o direito à negociação coletiva, não será nos mesmos moldes da CLT. Vamos encontrar caminhos e procedimentos adequados para isso. E poder-se-ia dizer: terão esse direito, mas como ele ainda não está regulamentado, ele pode ser aplicado depois de uma regulamentação própria, específica, digamos assim. Mas nem isso. A ideia, portanto, ou seja, dos ministros do Supremo, é que, ao dizer que servidor tinha direito à negociação, se estaria, entre aspas, equiparando esse servidor ao empregado regido pela CLT, que não é necessariamente aquilo que resulta, porque a Lei 8.112 não dizia isso. Ou seja, no momento em que se toma a figura dos direitos coletivos dos servidores públicos, sindicalização, greve, negociação, e se coloca na forma do pensamento anterior à Carta de 88, que se coloca na forma do pensamento da CLT, aí já começa um problema seríssimo, porque, efetivamente, parece que as coisas não casam muito. Mas o que é necessário é renovar as cabeças, entender que a Constituição de 88 traz uma nova figura do servidor público que não pode mais ser equiparada com aquela figura que foi construída dentro de uma mentalidade predominantemente autoritária. Dentro ainda dessa vertente, dessa imensa dificuldade do reconhecimento desses avanços sociais pelos juristas, a questão específica sobre o direito administrativo, disciplina à qual eu me dedico, do qual sou professor. O direito administrativo é, dos ramos do direito, um dos que mais carrega uma herança pesada de autoritarismo, desde as suas origens. Porque, embora o direito administrativo, no seu nascedouro, tivesse sido muitas vezes até sido identificado com um direito com um potencial, entre aspas, subversivo, eu me refiro a como a aristocracia do século XVIII, início do século XIX, via esse novo ramo do direito, o fato é que o direito administrativo acabou sendo, como eu costumo dizer, domesticado para servir àqueles que estão no poder. De tal maneira que, durante muitas décadas, no Brasil e em outros países, acho que, em parte, ainda existe esse problema, mas ele já foi bastante amenizado por novas mentalidades que, felizmente, vão surgindo. Mas todas as vezes que se fala, ou que se falava, em pedir opinião para um professor, para um especialista do direito administrativo, a ideia que vem à maioria das pessoas que já fizeram contato com esses é a de que lá vem aquele sujeito que vai dizer que o Estado sempre tem razão. Porque a tendência da forma do direito administrativo do passado foi essa sempre, de dizer que o Estado é que sempre tinha razão e que o Estado nunca poderia ser desafiado por qualquer outro interesse que não fosse o do próprio Estado. Pois muito bem,
Esse direito administrativo, de cunho marcadamente autoritário, que felizmente vai sendo cada vez mais questionado, em relação à questão que eu estou tratando aqui hoje, traz os seguintes fatores que eu ponho aí na transparência, aí na slide. Uma das questões que mais contribui para a rejeição dos direitos coletivos dos servidores públicos é o conjunto de ideias que o direito administrativo forjou em torno dessa questão, no Brasil especialmente, não só no Brasil, mas no Brasil especialmente, e que são as seguintes. Em primeiro lugar, há uma teoria do direito administrativo que divide as relações entre o Estado e os cidadãos em dois grandes conjuntos. Um, que é chamado de relação geral de poder. O que é isso? Todo indivíduo, desde o seu nascimento, pelo simples fato de ser vinculado a um determinado Estado, a uma determinada sociedade política, ele está sob o poder desse Estado, dessa organização política, desde o seu nascimento na condição de cidadão. Porém, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele pode criar com o Estado vínculos específicos, que não são dos cidadãos em geral. Ele pode firmar esses vínculos voluntário ou coativamente, ou forçadamente. Por exemplo, alguém se torna aluno de uma escola pública, então criou-se um vínculo específico entre o indivíduo e o Estado. Alguém se tornou presidiário, está sob a custódia do Estado. Alguém se tornou servidor público, realizou um contrato de prestação de serviço ao Estado, de maneira subordinada e permanente. Muito bem, esses vínculos que são chamados, que ficaram conhecidos como relações especiais de poder. Essa teoria nasceu, há uma série de explicações muito bonitas do ponto de vista teórico, jurídico sobre isso, mas a explicação básica disso, na verdade, tem uma função política, que é o seguinte: quando a burguesia derrubou a aristocracia, do século XVIII, do poder, o absolutismo aristocrático foi derrubado, houve a transferência de grande parte dos poderes da coroa, do rei, para o legislativo. Como uma compensação para essa imensa perda de poder, o poder executivo, que nos países que não derrubaram imediatamente a monarquia, ainda era representado pela monarquia constitucionalizada, o executivo passou a ter uma série de poderes que não estavam vinculados à lei, não deviam obediência à lei, e que eram essas ditas relações especiais de poder. Esse nome, relação especial de poder, foi cunhado na Alemanha. Na França se adotou outro nome, mas a ideia é a mesma, quando eles chamaram isso de atos internos ou relações jurídicas internas. Portanto, desde o século XIX, que a relação entre o servidor e o Estado é considerado um assunto interno da administração, não limitado por garantias de direitos fundamentais e não sujeito a controle jurisdicional. Nenhum de nós aqui conheceu, felizmente, essa tese na sua pureza, porque, à medida que o tempo foi avançando, essa tese foi sendo questionada, ela foi sendo erodida, ela foi perdendo força e, hoje, felizmente, já não se vislumbra mais isso. Mas algumas consequências continuaram. Outra vertente do direito administrativo que tem a ver com o que nós estamos tratando aqui hoje, a visão unilateralista. Existe uma teoria no direito administrativo de que o servidor público estatutário não faz um contrato de trabalho com o poder público. Ele está numa relação jurídica em que há um mero acordo inicial para formar o vínculo e, a partir disso, a relação é unilateral. É o poder público quem unilateralmente estabelece por lei ou atos infralegais quais são os direitos e as obrigações do servidor público, ponto final. E que isso é da natureza do Estado, da relação estatal, e que é assim que deve ser, porque só assim se resguarda o interesse público. Fazer de outra maneira seria colocar o interesse particular do servidor acima do interesse público. Essa tese, que eu já escrevi muitas coisas combatendo isso, é outro dado extremamente autoritário. No meu modo de ver, há uma relação jurídica bilateral, sim, e
se as condições de trabalho vão ser fixadas unilateralmente ou não, depende de uma decisão política do legislador de estabelecer esses direitos de negociação, de discussão de condições de trabalho. E a opção da Constituição de 88, no meu modo de ver, foi a opção por dar o direito à negociação e à discussão de condições de trabalho. Mas essa mentalidade unilateral faz com que se pegue a Constituição e, antes de ler a Constituição, o indivíduo já está com a seguinte ideia na cabeça. Ah, servidor público? Se é servidor público, é estatutário. Se é estatutário, é relação unilateral. Se é unilateral, é o Estado que manda e ponto final. E aí, a partir daí, se lê a Constituição, como o Supremo Tribunal Federal fez e ainda faz em vários julgados, e outros tribunais brasileiros também. A terceira questão que influencia decisivamente nisso é o que se chama de organicismo, ou, em Portugal, se costuma usar a expressão impermeabilidade do serviço público. É ideia que está vinculada àquela primeira de relação especial de poder, de que não pode existir conflito de interesse entre o servidor e o Estado. Ou seja, o servidor é agente do Estado. Quando o servidor age, é o próprio Estado que está agindo. Portanto, é a chamada teoria do órgão, né, que alguns aí já devem ter estudado, os que estudaram direito administrativo. Muito bem, essa tese faz com que não se admita uma distinção entre o servidor agente do Estado e o servidor enquanto cidadão. Essa segunda parte é negada, ela não pode existir porque ela conflita necessariamente com o interesse público. E aí os teóricos dizem, dar direitos ao agente público, ao servidor, de abrir um conflito com o Estado, significa colocar o interesse público em risco. É outro equívoco imenso, exatamente porque o servidor público, ao se tornar trabalhador do Estado, ele não deixa de existir enquanto indivíduo, não deixa de existir enquanto cidadão e não deixa de poder ter conflitos com essa estrutura que é o Estado. Pois muito bem, mas a forma que está na cabeça de grande parte do pessoal da área do direito administrativo e que forma a mentalidade de juízes, membros do Ministério Público, advogados, etc., é essa. Pois muito bem, acontece que essa forma, ela entra em conflito com os direitos que estão na Constituição. Volto a lembrar, incisos 6º e 7º da Constituição. No meu modo de ver, o direito à negociação coletiva dos servidores públicos para firmar condições de trabalho com o Estado é uma decorrência inerente ao texto constitucional. O direito à sindicalização está expresso, o direito à greve está expresso. Ora, a negociação coletiva para o direito do trabalho, tenho certeza que o professor Márcio Túlio, que lhes deu uma bela aula, certamente, nesta manhã, se ele estivesse aqui, estaria concordando, o direito do trabalho sempre entendeu e sempre entende que a negociação coletiva é algo inerente ao direito de sindicalização. E mais ainda quando se admite a greve, porque a questão a ser perguntada é o seguinte, se o sindicato não puder negociar condições de trabalho, para pouca coisa ele vai servir. Talvez seja melhor, então, acabar com o sindicato e voltar para aquelas antigas associações de fins culturais e recreativos, que, na época dos tempos autoritários, é a única coisa que o servidor público podia fazer no Brasil. Agora, para ter sindicato, é inerente à figura do sindicato na história, né, na sociologia, na ideia da política, que o sindicato vai negociar. E mais ainda, greve é o reconhecimento de um conflito. Greve nada mais é do que conflito. E se greve é conflito, a pergunta é, como superar o conflito? Todos sabemos na política, no direito do trabalho, por meio da negociação. Mas há um nicho dentro do direito, que é o campo do direito administrativo, que insiste em fazer esse raciocínio, ao meu ver, meio estranho. Há direito de greve, de negociação, mas não há direito à negociação. Ora, a negociação é o instrumento adequado dentro, ainda mais, do conceito de um Estado que se queira democrático de direito, como diz a nossa Constituição, para resolver esses conflitos. Mais ainda, em
2010, o Congresso Nacional, por decreto legislativo número 206, aprovou a adesão do Brasil à Convenção 151 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que é um órgão ligado à ONU. A OIT, nessa convenção, prevê o direito à negociação coletiva para os servidores públicos, qualquer seja o seu regime jurídico, admitindo, no entanto, que possam haver restrições decorrentes de algumas funções mais específicas do Estado, e essas funções, normalmente, que a OIT reconhece, estão ligadas na área de militares, né, essencialmente, e do pessoal da alta direção da administração pública. Pois bem, o Brasil, portanto, desde 2010 aderiu a essa convenção e essa adesão foi ratificada pelo governo brasileiro junto à OIT. Portanto, já faz alguns anos que o governo brasileiro está em dívida com a OIT, com a comunidade internacional, porque resulta dessa convenção o dever do Estado que a ela adere de regulamentar o direito internamente, coisa que o Brasil ainda não fez. Cabe, inclusive, observar que há uma comissão que fiscaliza o cumprimento das convenções trabalhistas pela OIT. Obviamente que essa comissão e a OIT não tem poder de coagir os Estados que fazem parte da OIT, porque eles são soberanos a cumprir normas, porém, tem funcionado, em muitos casos, os pronunciamentos públicos, as sanções, que são um tipo de sanção que poderíamos até dizer, talvez, um pouco mais no sentido político, ou para alguns até moral do termo, né? Mas, muitas das vezes, gerando, sim, repercussões, porque acaba criando um certo constrangimento internacional aos governos e eles acabam tomando alguma providência. Neste caso, eu acho que os sindicatos brasileiros já estão na hora de fazer uma cobrança mais firme, né, da regulamentação desses direitos e até, eventualmente, fazer uma reclamação respectiva na OIT. Pois bem, como seria esse direito de negociação coletiva? Eu acabei de dizer que não temos que adotar o modelo da CLT necessariamente. E acho que, realmente, nesse aspecto, há peculiaridades que derivam do texto constitucional. O primeiro deles, que eu gostaria de salientar, está no inciso 10 da Constituição, inciso 10 do artigo 37, onde está previsto expressamente que a remuneração do servidor público, mesmo aquele de regime seletista, do regime trabalhista, mas se for servidor da administração direta e autárquica, a remuneração tem que ser estabelecida por lei. E aí o Supremo Tribunal Federal já tem uma súmula 679 dizendo que fixação de vencimentos de servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva. Aí me parece que, enquanto não alterada a Constituição, estaríamos diante de um obstáculo intransponível. Chama até atenção para o fato de que, já tendo estudado essa questão em vários países, a remuneração normalmente é um dos direitos que aparecem nos estados que já reconheceram isso há mais tempo, que já tem uma tradição nisso. A negociação da remuneração é algo que normalmente ocorre. Normalmente ocorre. É claro que há determinadas precauções, verificação de lastro orçamentário, controle por tribunais de contas, muitas vezes, para verificar se há lastro orçamentário, mas há a possibilidade da negociação remuneratória. O que normalmente, em vários países do mundo, fica de fora da possibilidade da negociação são dois grandes aspectos. O aspecto da própria organização da administração pública, que aí se entende que compete mesmo a direção do Estado, e o aspecto da responsabilidade, do aspecto disciplinar, do aspecto do processo de responsabilização, que normalmente são retirados. Esse segundo até também não me parece que necessariamente tenha que se fazê-lo. Pois muito bem, porém, o fato é que a Constituição brasileira tem essa restrição. O que poderia ser feito, então, em relação a essa questão? A negociação coletiva poderia se dar em relação a aspectos não remuneratórios
e também remuneratórios. Não há impedimento à negociação do aspecto remuneratório. O que há impedimento a fazer uma negociação e assinar um acordo que tenha eficácia imediata. O que se pode fazer é aquilo que todos nós já conhecemos na atualidade, que de fato já existe há muito tempo. Os servidores negociam, fazem um acordo, né? Esse acordo depois é transformado num projeto de lei e enviado para a Casa Legislativa respectiva. No tocante à remuneração, é assim que pode ser feito. Agora, em relação a outros aspectos, que outros aspectos? Por exemplo, meio ambiente do trabalho, direitos ligados ao próprio exercício da liberdade sindical, e outros aspectos que não tenham repercussão remuneratória, né, pelo menos clara, nesse aspecto, no meu modo de ver, seria perfeitamente possível uma legislação prevendo a negociação e a realização de um acordo ou contrato coletivo, como queiram dizer, para fixar direitos e obrigações. Em relação ao servidor estatutário, que é aquele que normalmente tem sido adotado para a administração direta e autarquias. É possível também, existem muitos estados no Brasil, e principalmente muitos municípios no Brasil, onde o regime seletista, o regime trabalhista, ainda é muito adotado na administração direta e nas autarquias. Os servidores são de regime trabalhista. Indaga-se, poderia também haver negociação coletiva no regime trabalhista? No meu modo de ver, perfeitamente. Com as mesmas restrições. A remuneração continua sendo reserva de lei, porque o inciso 10º do artigo 37 não faz distinção, e os demais aspectos poderiam ser objeto também de projeto de lei, assim como a matéria de remuneratória, mas também seria possível a realização de um acordo coletivo. Aqui, como seriam servidores trabalhistas, o acordo coletivo, no meu modo de ver, poderia perfeitamente ter efeitos imediatos. E devo dizer, inclusive, aos senhores, que o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, já expediu decisões pela sua seção de dissídios coletivos, reconhecendo que o servidor da administração direta e autarquia, que é do regime trabalhista, pode fazer acordos coletivos de efeito imediato, desde que não tratando de matéria remuneratória. E já existem acordos homologados e até decisões normativas do TST no sentido de estabelecer normas entre servidores trabalhistas e administração. O estatutário não, porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o regime estatutário, quando os servidores são regidos por regras de direito administrativo, a competência não é da Justiça do Trabalho, a competência é da Justiça Comum. Então, a Justiça do Trabalho tem julgado questões de servidores de regime trabalhista, de regime seletista, e fazendo essa distinção que me parece correta. Quanto ao direito de greve, citei aquele mandado de injunção número 20, que no início dos anos 90 e 94, o Supremo disse lá que não havia possibilidade de exercício da greve, e também o Supremo, naquela época, entendeu que não era possível aplicar analogicamente a lei de greve dos servidores, dos trabalhadores da iniciativa privada. Houve essa proposição, isso chegou a ser discutido, mas a grande maioria entendeu que sequer isso era cabível. Recentemente, com a grande mudança que houve na composição do Supremo Tribunal Federal, em relação ao que era nos anos 90, o Supremo Tribunal Federal expediu 3 decisões, julgando 3 mandados de injunção de 3 sindicatos de servidores. Mandados de injunção, lembrando, é aquela ação judicial por meio da qual se pede ao Poder Judiciário que supra uma omissão em se fazer uma lei, em se fazer um ato normativo. Nesse caso, como existe uma omissão do legislador em regulamentar a lei de greve do servidor específica, esses mandados de injunção foram conhecidos. No final, o Supremo decidiu pela aplicação da Lei 7783 e da Lei 7701. A 7783 é a lei de greve do setor privado. O Supremo Tribunal Federal entendeu que
enquanto não houver lei específica de greve do servidor, aplica-se no que couber a Lei 7783 de 1989, que cuida da greve no setor privado. O Supremo Tribunal Federal chegou a discutir nesses mandados de injunção, alguns ministros tinham essa posição, de já dizer naquela decisão, dispositivo por dispositivo da lei, que aliás não é uma lei extensa, é uma lei sintética, mas já dizer quais eram os artigos, os parágrafos, os incisos, as alíneas que se aplicavam ao servidor e os que não se aplicavam. Mas não foi a tese vencedora. A tese vencedora foi a de que houvesse uma proclamação geral, genérica, aplica-se a Lei 7783 aos servidores públicos no que couber, deixando para os tribunais inferiores, com os casos concretos, as decisões, apurando, vamos dizer assim, o que seria aplicável e o que não seria. No final das contas, tudo tende a acabar no Supremo, já que é matéria de cunho constitucional. Pois muito bem. E, além disso, essa Lei 7.701, como eu registro aí, ela trata da competência das turmas do trabalho, dos tribunais de trabalho. E fazendo uma aplicação analógica dessa lei, o Supremo decidiu o seguinte: se a greve, os conflitos em torno da greve, o que eles chamaram de dissídio de greve, se o dissídio ou o conflito de greve for entre servidores estaduais e o Estado, entre servidores municipais e o município, de modo a não ultrapassar o território de um determinado Estado ou da jurisdição de um tribunal regional federal, aliás, de um tribunal de justiça, me perdoem, a competência para julgar o dissídio é do Tribunal de Justiça. Se a greve for entre servidores de uma categoria que ultrapasse as dimensões do território de um Estado, a competência será do Superior Tribunal de Justiça, sede em Brasília, com, obviamente, o recurso para o Supremo depois, em tese. Muito bem. Quero salientar, então, alguns aspectos da aplicação da lei de greve. Caso haja outros aspectos, depois fico à disposição para também tratar. Uma questão que me parece muito importante ficar mais clara é a da restrição da greve no caso das atividades ditas essenciais. Porque, veja bem, há uma constante de decisões de juízes no Brasil proibindo greves ou restringindo em muito greves com a alegação de que se trata de um serviço público essencial. Acontece que, na expressão literal da lei de greve, o fato de uma atividade ser essencial não impede que a greve ocorra nesse setor. Porque a lei de greve do setor privado, embora tenha sido pensada para o setor particular da economia, mas, na verdade, também alcança atividades estatais, porque é preciso lembrar que existem muitas empresas privadas que são concessionários de serviços públicos. E isso também está tratado nessa lei. E essa lei diz o seguinte, a expressão da lei, que eu vou trazer aqui agora para todos rememorarmos ou vermos, ela diz no artigo 11 que nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. E aí se diz que são necessidades inadiáveis da comunidade aquelas que, se não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Então, vejam, senhores, que não basta que haja o serviço essencial. O serviço tem que ser essencial, a necessidade tem que ser inadiável e, além de tudo, dentro dessa necessidade inadiável, tem que se identificar quais são os serviços indispensáveis. Portanto, tem que haver essencialidade, inadiabilidade, estou talvez inventando aqui o nome, e a indispensabilidade. O que vai ocorrer? Isso vai ocorrer naqueles casos que envolvam, como está dito aí, sobrevivência, saúde ou segurança da população. Pois muito bem, isso toca, me parece, poucas áreas do serviço público.
e há uma tendência de se fazer uma interpretação bem mais ampla. A outra questão que é muito discutida é o problema da remuneração. Há uma norma na lei de greve, que é o artigo 7º, que diz que, observadas as condições previstas nessa lei, a participação na greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações desse período serem regidas por acordo, convenção ou laudo arbitral. Nesse caso, portanto, há uma expressão da lei e expressamente o Supremo diz que esse dispositivo se aplica ao servidor público de tal maneira que a greve faz com que se suspenda a relação de trabalho entre o Estado e o servidor, do que decorre, é uma decorrência da suspensão, a inexistência do direito ao pagamento, que é o que decorreria daqui a algumas decisões. Mas, como essa questão não está clara, o Supremo Tribunal Federal ainda vai rediscutir essa matéria sobre o direito ao pagamento da remuneração durante a greve, numa decisão que será, ao qual já foi dado o caráter de repercussão geral. Repercussão geral significa que a decisão que for dada naquele caso concreto vai ser obrigatória para todos os casos semelhantes. Trata-se de um recurso extraordinário ainda por ser julgado pelo Supremo. Com relação ao aspecto do chamado dissídio de greve, que o Supremo disse que caberia o julgamento aos tribunais estaduais e ao STJ, cabe aqui uma observação, devo dizer que já foi avisado que o meu tempo estourou, mas 3 minutinhos para terminar. No caso do dissídio de greve, existe uma noção de que dissídio de greve é aquela figura do direito do trabalho, da CLT, em que o sindicato, não conseguindo um acordo, vai à justiça e pede à justiça para estabelecer normas e condições de trabalho. Aí a Justiça do Trabalho tem o poder de criar normas e condições de trabalho para as categorias. E é interessante porque o Tribunal de Justiça de São Paulo, no seu regimento interno, estabeleceu uma regulamentação do dissídio de greve dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo, copiando literalmente vários dispositivos da CLT, entre os quais prevendo a competência do Tribunal de Justiça de São Paulo para fixar condições de trabalho entre o servidor estatutário e a administração pública. Acontece que essa norma está sendo impugnada no Supremo Tribunal Federal por uma ação de inconstitucionalidade proposta pelo governador de São Paulo e eu acredito que a probabilidade da declaração de inconstitucionalidade é muito grande, porque decorre do texto da Constituição Federal, artigo 114, parágrafo 2º, que a Justiça do Trabalho tem o poder normativo, não a Justiça Comum. Ou seja, a Constituição não prevê que a Justiça Comum, estadual ou STJ, essas instâncias não têm prerrogativa de criar normas nas suas decisões, apenas a de julgar conforme normas já existentes. De qualquer maneira, portanto, a ideia do dissídio de greve não pode ficar atrelada a essa figura da CLT. O chamado dissídio de greve é uma disputa que se forma numa circunstância de greve, um litígio que possa chegar aos tribunais. Por exemplo, existe abuso no exercício da greve? Pessoas estão sendo constrangidas fisicamente a aderirem à greve, bens da administração pública estão sendo destruídos pelo movimento grevista, ou, ao inverso, a administração está abusando do seu poder e, por exemplo, demitindo quem faz greve. Isso é que seriam os dissídios, os conflitos resultantes da greve que os tribunais poderiam julgar em relação aos servidores de natureza estatutária. E, recentemente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais fez uma modificação no seu regimento interno. Na época em que isso foi feito, o Tribunal de Justiça tinha uma comissão que trabalhava esses aspectos desses dissídios coletivos de servidores, e tive a ocasião, fui convidado para discutir com a Comissão de Desembargadores que cuidava da matéria. Na época, eu e o ministro do TST, o ministro Maurício Godinho Delgado, nós fizemos um debate com a comissão, muito interessante, muito profícuo, que resultou em alguns aspectos que estão no texto atual do regimento do tribunal. Obviamente que a autoria do texto é dos
desembargadores do Tribunal de Justiça, mas há uma ideia que está lá, que é a previsão de uma turma especializada de desembargadores para julgar esses conflitos e também a obrigação de que esses desembargadores têm, de uma vez instaurado um conflito em função de uma greve do serviço público, de fazer uma conciliação prévia a qualquer decisão. Porque uma das questões que nós discutimos nesta ocasião é aquilo que eu acho um grave equívoco dos juízes da justiça comum, que tendem a fazer o seguinte: todas as vezes que há uma greve no serviço público, a tendência do juiz é conceder uma liminar ou proibir a greve, ou estabelecendo uma multa absurda por dia de paralisação, que no fundo é para constranger e induzir o fim do movimento. E é curioso observar que, recentissimamente, no Supremo Tribunal Federal, embora não exista nenhuma previsão no seu regimento interno, o ministro Luiz Fux começou a fazer, em alguns casos de greves, recursos que chegam lá no Supremo. O ministro tem feito audiências de conciliação, fez isso no caso recente de uma greve que se alastrava há muito tempo lá no Rio de Janeiro de professores. E isso me parece essencial, ou seja, os juízes da justiça comum, já que eles terão que julgar essas questões de greves de servidores, precisam mudar a sua concepção e passar a ter essa função conciliatória. Eu acho que esse será um papel importante. É claro que não basta a previsão formal do regimento, mas já é um avanço, porque, além de tudo, nós precisamos mudar a mentalidade para fazer com que o direito brasileiro, para fazer com que os juristas, os operadores do direito no Brasil, passem a enxergar a questão da relação de servidor-Estado com outros olhos, não com aquelas ideias do passado que se consolidaram lá no século XIX, marcadamente autoritárias e que estavam no contexto de negação da cidadania ao servidor público. Hoje, isso não é mais possível. Felizmente, não temos a perspectiva de voltar a roda da história para trás e é preciso, portanto, renovar a cabeça. Eu acho que encontros como esses aqui são relevantes para isso, por isso parabenizo os seus promotores do evento, agradeço mais uma vez a honra de falar aos senhores aqui hoje, fico à disposição para eventuais indagações. Muito obrigado.